Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Esses dias lá no direct do Instagram, vocês me mandaram uma pergunta: Nina, como impermeabilizar tecidos? E aí eu falei que eu tinha um vídeo aqui no canal de um produto que eu tinha usado para impermeabilizar os tecidos das almofadas da minha sala de jantar. Logo depois, essa mesma pessoa muito querida me mandou um vídeo falando: olha que legal. E aí eu vi, dizia como impermeabilizar tecido, e só pela miniatura do vídeo eu já imaginei que era aquela técnica de impermeabilizar tecido com contact e ferro de passar. Mas assistindo o vídeo, era uma técnica muito nova, muito legal, que eu adorei. Eu fui pesquisar para ver se tinham outras pessoas também ensinando e não tinha. E o link desse vídeo eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Eu achei que era uma técnica que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, que eu pretendo usar várias vezes para vários projetos porque eu gostei muito. Então fiz vários testes, algumas adaptações e vou dividir com vocês agora. Para começar, nós vamos usar um tecido e silicone incolor, esse usado para vedação, que vem de lojas de material de construção. Esse aqui custou R$ 7. Como é um produto forte, eu vou usar também luvas. Vocês vão aplicar o silicone direto no tecido. Com o auxílio de uma espátula, vão espalhar, fazendo com que esse silicone penetre no tecido. Vamos espalhar de forma homogênea em todo o tecido. Agora que eu já passei por todo o tecido, eu vou pegar uma sacola plástica, dessas de mercado mesmo, vou recortar um pedaço nesse tamanho e vou colocar por cima, com muito cuidado para não deixar nenhuma bolha e nenhuma ruga. E com esse plástico vocês vão conseguir espalhar ainda mais, evitar que tenha ficado algum excesso de silicone em algum lugar e também vão perceber onde o silicone não pegou, onde o plástico não gruda, é porque não pegou e nós vamos passar um pouquinho mais. E aí vão pressionar bem para poder espalhar esse silicone, como eu falei. E agora vocês vão deixar de um dia para o outro. Esses dois eu já fiz ontem e fiz vários testes para poder dividir com vocês. Eu comecei utilizando a sacola de mercado, que é a que eu mostrei para vocês hoje, e eu achei difícil de não deixar ruga, então como vocês viram a gente precisa ir bem devagar. E ela funciona super bem. Vou tirar. Ontem eu deixei por 3 horas, fui ver como é que estava, eu achei que ainda estava grudento, por isso eu achei que o ideal é deixar de um dia para o outro. E olha lá, conseguem perceber o brilho do tecido? Ele já está impermeável. Aí eu fiz um outro teste, utilizei um plástico de sacola plástica mais grossa para facilitar a hora de colocar, para não ficar tão enrugado. E quando eu espalhei ele ficou bem lisinho, mas com o tempo ele começou a soltar. Então o ideal é esse plastiquinho fino mesmo de sacola. Aqui eu vou tirar. Ficou bem brilhante, olha. E esse aqui eu ainda fiz o teste de fazer dos dois lados. Olha, esse aqui de um lado ele tá impermeável, mas do outro não. E esse aqui eu passei o silicone dos dois lados. Ele fica como se fosse emborrachado. O resultado fica bem diferente de tecido emborrachado, desses tecidos tipo aquablock que a gente encontra. Ele fica com a textura do silicone. Se vocês pensarem naquele silicone de vedação quando a gente passa a mão, ele fica um emborrachado que segura um pouco o dedo. E ele fica dessa forma. Então é uma textura bem diferente, bem curiosa. E como não poderia ser diferente, vou mostrar para vocês a minha primeira aplicação dessa técnica, meu primeiro projeto. E eu resolvi fazer um suporte de vasos pendurado, porque como é impermeável, pode ser usado também em áreas externas. Então, vamos ao passo a passo? Para fazer esse suporte de plantas, eu vou usar 2 pedaços de tecido, o tamanho final será 20 por 20, então esse aqui eu já deixei com 20 por 20 e esse um pouquinho maior. Esses dois são aqueles que eu mostrei para vocês agora há pouco, em que eu já impermeabilizei a parte da frente. Vou mais uma vez passar cola de silicone em um deles. Eu cortei um quadrado em papelão cinza 2 milímetros, no tamanho 10 centímetros por 10 centímetros e vou colar bem no centro.
O tamanho desse papelão cinza eu encontrei com base no meu pratinho da planta. E agora eu vou colar todo esse lado sobre esse. Vou fazer 2 linhas seguindo a linha do quadrado, tanto para um lado quanto para o outro. E assim em todos os lados. Vou cortar os 4 cantos e vou cortar também o excesso de tecido. Vou fazer 2 furos em cada aba a 1 centímetro de distância, tanto de um lado quanto do outro. Vou usar 8 tiras de couro, mas vocês podem usar sisal, corda ou material que vocês acharem interessante. E utilizando uma agulha ou uma tesourinha de ponta, vou fazer os furos. Vou passar as tiras de couro no furo, da parte de fora para dentro. Vou passar e fazer um nó. E dessa mesma forma, faço em todos os 8 buracos. E olha só que graça que ficou! Vocês ainda podem pendurar vários em várias alturas. Se vocês usarem o tecido chita, que é aquele bem colorido e bem baratinho, eu acho que vai dar um visual incrível para a varanda. E ainda depois que eu terminei, eu resolvi fazer um teste. Eu peguei um outro pedaço de tecido, passei o silicone e não coloquei aquele plástico por cima. E deu super certo. Então, se você espalhar bem com a espátula, não tem tanta necessidade do plástico. O plástico, ele serve para quando você quer deixar uma camada mais grossa de silicone, conseguir espalhar bem, e também ele deixa um pouquinho mais de brilho, mas dessa forma seca em cerca de 2 horas. Eu espero que vocês tenham gostado tanto dessa técnica quanto do suporte de vasos, e muito obrigado por vocês terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo!